Bom, eu tenho ouvido muito por aí. Você é o dono do seu próprio destino. E aí eu te faço uma pergunta. Até que ponto você acha mesmo que você é dono ou dona do seu próprio destino? O meu nome é Lucas Matos e você está aqui no canal do Projeto Celeiro e hoje a gente vai conversar sobre dependência. De antemão, eu já quero desejar e dizer que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui. Sinta-se em casa aqui, a casa é sua. É igual casa de vó, a gente senta, toma aquele cafezinho gostoso, come aquela broa, pão de queijo. Dá para ver que eu sou de Minas, né? Então, sinta-se dessa forma aqui, porque a gente vai ter esse momento de aprendizado e comunhão sobre a palavra de Deus. Convido você também a fazer parte da família. Basta se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele joinha, beleza? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, roda a vinheta e bora pro papo. Até que ponto você é dependente de Deus? Você é dependente de Deus totalmente? Você acha que é assim? Você, em tudo na sua vida, tudo que acontece na sua vida é plano e obra do Criador? Ou você acha que a sua dependência é parcial? Deus deixou as coisas aí para você correr atrás e você recebe até aquela palavra profética, né? Te vira-te, corre atrás do que é seu e você vai desvendando as questões relacionadas ao seu destino. Bom, a gente, partindo do princípio que é cristão, né, não tem como você dizer que não depende de maneira alguma de Deus. A gente depende de Deus, nem que seja um pouquinho, pelo menos essa é a compreensão de todos os cristãos, né? Se você diz que não depende de absolutamente nada de Deus, é porque você não entendeu o que é ser cristão. Mas bom, a gente vai ler um texto que está em Salmos, no capítulo 104, e a gente vai refletir a respeito da nossa dependência de Deus. Está a partir do verso 27, esse texto que a gente vai ler. Olha, todos dependem de ti para lhes proveres o alimento de que necessitam. Quando tu lhes dá, eles o recolhem. Abres a mão para alimentá-los e eles ficam satisfeitos. Se te afastas deles, porém, enchem-se de medo. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados. E renovas a face da terra. Que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo o que criou. É muito interessante a gente, ao ler esse texto, ter a percepção e a reflexão de que é de fato Deus quem controla todas as coisas. Uma das coisas mais importantes para nós cristãos é nós termos a ciência de que o nosso Senhor é todo-poderoso e Ele faz com que todas as coisas aconteçam conforme a vontade dEle. Obviamente, nós temos a nossa percepção de agência. Deus nos deu a agência, Deus nos deu um livre-arbítrio para nós agirmos nesse mundo e, de fato, nós também, ao trabalharmos, ao descobrirmos, ao nos esforçarmos, conseguimos ter avanços em nossas vidas. Mas nem sempre as coisas acontecem da maneira que você espera e da maneira que você deseja. A bem da verdade é que, pelo menos no meu caso, né, não sei no seu, a maior parte das vezes as coisas não acontecem do jeito que eu estou esperando. Vou ser sincero para você que a vida geralmente ela tem sido bem mais difícil do que eu espero, né? Como tem sido a vida para você? Tem sido mais fácil do que você espera? Tem sido mais difícil? Só de você pensar as coisas acontecem ou você tem que correr atrás para as coisas acontecerem? Como tem sido isso aí para você? Mas ao lermos aqui no texto, nós temos essa consciência de que o Senhor é quem provê. O Senhor é quem faz com que as coisas da natureza estejam em seu devido lugar. Deus é quem faz que as coisas que operam no mundo espiritual estejam em seu devido lugar, conforme a vontade que Ele tem. Nós somos limitados e nós não conseguimos interferir na vontade de Deus. Quantas vezes você já trabalhou, se esforçou
fez tudo do jeito certinho. Às vezes as pessoas já até te disseram, você não está conseguindo prosperar, você não está conseguindo avançar, ou você não está conseguindo crescer, porque você não tem se esforçado direito, ou porque você não tem feito a coisa certa. Enfim, nem sempre a vida acontece da forma com que a gente acha que vai acontecer mesmo. Como está escrito no livro de Eclesiastes, e se você parar para ler um pouquinho do livro de Eclesiastes, você vai ver que o suco dele é o seguinte: nem tudo depende da sua força, nem tudo depende do seu trabalho, nem tudo depende de como você vai conseguir romper sendo justo, sendo obediente. Nem sempre o justo prospera. Muitas vezes os maus prosperam. Nem sempre, está lá em Eclesiastes, o mais rápido ganha corrida. Nem sempre é o mais sábio que sai com a vantagem. Agora, trazendo para nós a realidade, nem sempre o mais trabalhador é que consegue os melhores resultados. Nem sempre é aquele que já estava a muitas léguas na frente é que vai chegar primeiro na corrida da vida. Nem sempre. A vida é cheia de surpresas e nós dependemos totalmente de Deus. Nós dependemos totalmente da ação dele. Nós dependemos totalmente de que ele opere as coisas ao nosso favor. Deus é Espírito e todo o nosso mundo foi formado pela palavra dele. Toda a criação, tudo que existe é primeiramente dirigida pelo poder do Espírito de Deus. Ele é quem coordena todas as coisas. Ele é quem faz o sol nascer, ele é quem traz a chuva, ele é quem coloca pessoas certas no seu caminho. Ele que faz que aquele lugar que você está ou o lugar que você vai se torne o lugar certo. Tudo na sua vida depende de Deus. Conhecemos muito bem também o exemplo de Jó. Jó foi um homem justo, mas Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele a ponto de a história dele se tornar uma verdadeira tragédia. Os amigos de Jó tentavam incriminá-lo de ter pecado contra Deus, de ter feito algo do qual Deus, em sua justiça, veio a castigá-lo. Mas, na verdade, foi uma prova que Deus deu a Jó e a todo o sistema que estava ali representado. Os filhos de Deus, Satanás, os amigos de Jó, tudo ali foi uma mostra de como Deus opera e que nem sempre ele opera da maneira que a gente acha que ele vai operar, da maneira que a gente elabora com a nossa mente, com a nossa teologia. Os caminhos de Deus são muito mais profundos. Deus vai muito além da nossa capacidade de interpretação da própria palavra dele. A gente interpreta a palavra de Deus e busca conhecê-la cada vez mais, mas quantas vezes a gente não se depara com novas possibilidades de interpretação, com novas chaves hermenêuticas, com novas informações que nos levam a repensar certas coisas? Quantas vezes a gente não tem aquele insight, a gente não pensa naquela maneira, realmente, isso faz todo sentido. Muitos estudiosos, acadêmicos, quando vão estudar a palavra de Deus nas faculdades, se deparam com diversas possibilidades de interpretações, que são muito bem feitas, muito bem elaboradas, que são ali debatidas nas minúcias. E eu posso dizer com toda certeza que todos eles, nenhum deles, consegue ter a totalidade do conhecimento da palavra de Deus, porque Deus não permitiu que esse conhecimento total fosse revelado a nenhum homem. A nenhum homem. A gente tem aqui o necessário que a gente precisa conhecer de Deus. Deus, ele decidiu compartilhar a palavra dele conosco e ela é o suficiente para que nós conheçamos o caráter de Deus, a nossa missão, a vontade de Deus para a nossa vida. Mas eu tenho certeza, eu posso te dizer que Deus é muito maior do que tudo o que a gente consegue imaginar e elaborar e interpretar com base na palavra dele. E eu não sei se acontece com você, mas para mim isso gera muito temor. Isso faz com que eu busque uma dependência total e absoluta de Deus. Obviamente que eu trabalho, eu busco estudar, eu me esforço, inclusive e principalmente para glorificar a Deus através da minha vida, através dos resultados que eu colho com os meus esforços. Porém, eu digo a você que a minha vida não está 100% garantida dentro do futuro, dentro do porvir, porque somente Deus
sabe? E eu posso te dizer que eu não tenho certeza alguma do que vai acontecer comigo amanhã. De repente eu posso perder meu emprego de uma maneira inesperada. De repente as coisas podem mudar, pode estourar uma guerra. Estou falando um monte de catástrofes por aí. Algo pode acontecer com a minha vida. Por isso eu me entrego na total dependência de Deus. Porque Ele é o Senhor. E Ele faz tudo conforme lhe apraz. Como está escrito lá no Salmo 139, Deus ele te conhece no íntimo. Ele conhece os seus dias mesmo antes de você nascer. Mas é extremamente importante que você também busque desenvolver a sua intimidade com o Senhor. Em Tiago, no capítulo 4, verso 8, está escrito: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Uma das melhores maneiras da gente conseguir potencializar a nossa dependência no Senhor é a partir do momento em que a gente desenvolve um profundo relacionamento, uma profunda amizade com o Senhor. Através de oração, através de leitura da palavra. Quanto mais a gente consegue ler e entender, quanto mais a gente consegue ser amigo de Deus, mais próximos estamos de compreender a vontade dele para a nossa vida. Mais próximos estamos de reconhecer as nuances, de reconhecer os detalhes daquilo que Deus quer, do propósito que Deus tem para você. Muitas pessoas falam que Deus falou com ela isso ou aquilo, mas às vezes Deus não falou nada, porque aquilo que ela está pensando que Deus falou não tem nada a ver com o que ele decretou já na palavra dele, com o que aqui está escrito. Aqui é o nosso manual e a gente precisa recorrer aqui, até mesmo quando a gente tem a sensação e às vezes até a certeza de que Deus falou com a gente. Prove os seus pensamentos, prove as suas ações na palavra de Deus. Prove, busque meditar e entender que você vai conhecer cada vez mais a vontade de Deus para a sua vida. Ele vai tornando aquele mistério cada vez mais claro. E em muitos momentos, ele deixa aquele mistério vendado aos seus olhos. Você não consegue enxergar a totalidade da vontade de Deus para a sua vida. Mas, inesperadamente, num outro momento, na hora certa, ele abre os seus olhos. E como num detalhe, num estalo, as coisas começam a acontecer. Muitas vezes isso acontece porque você precisa adquirir mais maturidade. Deus não vai te dar responsabilidades que você não tem maturidade para saber lidar com elas. Deus não vai te dar recursos que você não tem maturidade para saber lidar. E muitas vezes, se Deus te permite passar por provações, é porque Ele está te ensinando certas coisas. A nossa dependência de Deus deve ser vivida e cultivada todos os dias, como eu já disse anteriormente. Aperfeiçoe-se no caminho do Senhor. Busque crescer, busque viver, busque avançar cada vez mais naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Não deixe de depender dele. Não ache que pelas forças do seu braço você vai ir muito mais longe do que aquilo que Deus quer para a sua vida. Entenda que muitas vezes Deus barra certos avanços na sua vida para te proteger, para te poupar, ou mesmo para te ensinar e te provar que Ele é Deus, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Então, se você chegou até aqui e não deu o seu like, eu acho que é porque você se esqueceu. Porque eu acho que você gostou do vídeo, né? Para assistir o vídeo até o fim, deve ser porque você gostou. Então, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, fique por dentro de tudo que vai ter aqui no canal do Projeto Celeiro. Um forte abraço, e eu já ia me esquecendo, mas não se esqueça de nos seguir também nas nossas outras redes sociais. Nem tudo que eu posto aqui no YouTube, eu posto nas outras redes sociais e também nem tudo que eu posto lá, eu posto aqui. Então, cada rede social vai ter a sua especificidade. Então, nós temos lá no Kawaii, no TikTok, no Instagram, tudo @o Projeto Celeiro, @o Projeto Celeiro, tá bom? Não deixa de seguir a gente. Meu desejo é que Deus te abençoe muito. Até breve, pessoal!